Boa tarde! Então, hoje a gente vem aqui para fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vem contar a história da Amadora, né? Hoje a gente está completando um ano de Amadora e a gente quer compartilhar com vocês então um pouquinho dessa nossa trajetória. Eu sou a Jace Farias, tenho 23 anos. Eu me chamo Pamela Scherer, tenho 20 anos. Então, né, muita gente pede, mas o que vocês são? Tu e a Pan, né? Então, a Pan, na verdade, a gente é irmã de coração. A Pan, na verdade, ela é prima da minha irmã, da Jenny. E a gente se considera, então, irmã de coração, né? Então, no ano passado, em janeiro, quando a gente estava voltando, então, a se encontrar de novo, a gente começou a decidir, então, a Jace, então, fazia sobrancelhas e eu estava me formando em massoterapia. Então, a gente estava meio que querendo entrar no ramo empreendedor, né? Então, a gente estava pensando em criar o Elas. A gente queria abrir uma estética. Então, começou, então, a surgir essa possibilidade da gente ser sócios. Isso. Então, a gente, como a Pô comentou, a gente queria abrir uma estética. Por quê? Porque a Pan estava se formando em massoterapia e eu fiz curso de design de sobrancelha e adorava a maquiagem, né? Sempre gostava, porque a Pan, até vai comentar logo, ela vendia, então, bijuterias, né? Isso, vendia bijuterias desde bem novinha, assim. Logo quando eu saí da casa dos meus pais, eu resolvi, então, ter uma renda extra. E nessa renda extra, então, eu pensei, vai ser bijuterias, né? Vendia na escola, no curso de maço, quando eu estava fazendo. E aí eu fui, então, no rumo de acessórios. Então, quando eu tinha uns 18 anos, eu parei de vender. E daí, então, no ano passado, quando eu e a Jace se encontramos novamente, a gente juntou essas duas partes, né? Que ela gosta de maquiagem. Sim, daí então a gente pensou, a gente se encontrou então no início do ano passado, a gente pensou, a gente tem que montar um negócio, né? Tem que fazer uma coisa pra gente. Daí a gente pensou, então vamos montar uma estética. Só que daí a gente ficou pensando, analisando, mas tem tantos profissionais bons nessa área, quem sabe a gente queria uma coisa diferente, né? E daí eu lembro, foi na casa da minha mãe, todo domingo A gente estava lá. Todo domingo era domingo santo de estar lá na casa da Dona Rosane. Isso aí, que é a minha segunda mãe, né? Daí então foi num desses domingos que eu tava sentada assim no puff lá da sala da mãe, a Pô tava sentada no chão, assim no tapete, daí a Pô olhou pra mim e disse assim, Jace, mas o que tu acha, né? E se a gente abrisse uma loja? E juntasse então os dois, biju com maquiagem, que a gente gostava, né? Então ali, sentadinha no chão, a gente resolveu então criar a Amadora. E daí então a gente pensou, mas tem que ser uma loja diferente. Por quê? Pra chamar o público, né? Não pode ser uma loja que já existe. Então a gente foi atrás, pesquisou, a gente viu que esse modelo de negócio de loja de preço único em outros estados estava dando muito certo. E a gente pensou, então vamos trazer pra cá também, vai ser uma coisa diferente, que a gente acredita que vai dar certo, né? Isso, e a gente sempre quis muito empoderar as mulheres, né? Totalmente diferente quando a gente usa uma maquiagem, um acessório. Então a gente queria mostrar essa diferença e era uma coisa assim que não tinha aqui em Teutônia. Então a gente pensou em colocar uma coisa bem diferente. O nome, então, muita gente pede pra nós a questão do nome. O nome, assim, então, eu sonhei com esse nome. Quando eu comecei a vender bijuteria, eu tinha tirado uma imagem assim do Google e tinha colocado então de acessórios. Pra quem lembra, eu vendia na escola então, e eu fiz um grupo do WhatsApp e coloquei. Só que um tempo depois eu vendi uns 4 anos mais ou menos, biju, e um ano e pouquinho assim eu saí com o nome Amadora. E eu lembro que eu tava saindo pra trabalhar, eu escrevi bem rápido assim no papelzinho e guardei. Então depois disso eu meio que criei uma logo e coloquei então no grupo do WhatsApp. Então nesse meio, quando a gente pensou em abrir uma loja, a gente pensou, tem que ser um nome chamativo, tem que ser uma coisa atrativa, né? Assim como toda loja que a gente pensou. Então eu falei, já tem um nome que eu sonhei e é a Amadora. Então a gente pensou logo, então vai ser o Amadora, que é diferente e atraiu nós duas, né? E a Amadora sem acento. A Amadora sem acento desde sempre. Desde sempre, sem acento, né? E daí então, como tudo começou, né? A gente pensou, vamos montar então um negócio. Só que a gente não tinha muito dinheiro. Na verdade, a gente não tinha nem um pouco de dinheiro, né? A gente juntou tudo que eu tinha, tudo que a Pô tinha e o que a gente não tinha. E então com aquilo ali a gente tinha que conseguir abrir a Amadora, né? Então a gente focou em tudo. A gente focou em tudo. Em cada coisinha dentro da loja foi
desde um potinho até acessórios para vitrine, tudo foi poupado. Tudo que a gente conseguia fazer nós mesmos, a gente fazia. A gente fazia, inclusive a logo, quem fez foi a gente fez no Paint, a gente não no foi mesmo atrás. dia, do que a gente falou Sim. o nome, né? É, a gente é muito parecida, assim, a gente é muito rápida, a gente Tudo tem que pensou ser pra uma ontem. coisa, tem que ser pra ontem, né? Daí então, tanto naquele mesmo dia a gente já foi atrás, a mãe já pegou sacolinhas de outras lojas pra ver os fornecedores, a gente já foi atrás de contato. de sacolinhas, né? E naquela mesma semana também a gente já foi, então, a primeira coisa que a gente fez naquela semana, na verdade, foi na contabilidade. Pra quê? Pra se informar, né? Porque também não adiantava a gente ir atrás de tudo e ver, não, poxa, não vai dar certo, E até né? a gente pensava assim que seria mais fácil, que não tinha tantas coisinhas pra ver. Burocracias, Não, né? tinha bastante. Então foi bem desafiador pra nós, né? De início. Foi bem desafiador para nós de início, isso aí. Então a gente viu todas essas questões burocráticas, a gente começou então a olhar as salas comerciais. Daí a gente olhou então algumas aqui, a gente queria no bairro Languiru. Daí a gente olhou então algumas aqui perto, né, da Amadora. Só que foi então que a gente passou aqui na frente e a gente viu essa sala. Tinha uma plaquinha ali na vitrine. Tinha uma plaquinha na vitrine e a gente já viu com os móveis dentro, né? E chamou muito a nossa atenção, assim, logo de início. Porque aqui era uma loja, pra quem não conhece, aqui era uma loja de semi-joias, era detalhes. Então já tava tudo meio que pronto. Então a gente não precisava fazer tantas coisas e era exatamente o que a gente precisava. Ser uma coisa rápida e que tivesse um custo bom. Que tivesse A gente achou tudo numa loja só, né? Até porque os móveis já estavam prontos. Então a gente não precisaria ter esse custo de mandar fazer, né? E a dona dos móveis, ela vendeu pra nós assim, por um preço muito, muito acessível. E a gente acredita muito em Deus, a gente pensou assim, não, é Deus dizendo assim, né? Vão meninas, vocês estão indo no caminho certo, É a hora né? de vocês. Sim. Então foi tudo, parece que tudo foi assim pra ser, sabe? Tudo foi se encaixando e tudo muito rápido. Então, por último, a gente resolveu ir atrás das mercadorias pra loja. Então, a gente foi de ônibus procurar as mercadorias, porque a gente não tinha dinheiro, então a gente não queria gastar com um avião. Então, no caminho, indo atrás disso, a gente foi assaltada e levaram boa parte do nosso valor que a gente tinha para fazer mercadorias. Mas mesmo assim a gente trouxe mercadorias, não foi nem tudo o que a gente queria. Então no início vocês podem lembrar que a loja as coisas eram bem espaçadas, mas então agora a gente sempre tenta inovar, trazer produtos diferentes para vocês, tanto que a gente nunca tem o mesmo produto na loja. Sempre é uma coisa diferente pra vocês. E a gente já conseguiu também remodelar a loja, né? Ela ficou pequena. Porque ela acabou ficando pequena, né? Agora cada vez a gente tem mais coisas e não sabe onde colocar. Isso. Então a gente fez uma mudança bem bacana nela, né? Ficou muito boa então pra vocês clientes, né? Pra nós também, com certeza. E essa é a nossa história. A gente espera que vocês tenham gostado. Então é isso. tchau, tchau! Tchauzinho.